Olá, alunos! Hoje a gente começa a semana 2 do nosso PET 6, abordando o filósofo Leibniz. O Leibniz está no século XVII, onde hoje é a atual Alemanha, né? Não existia Alemanha, a Alemanha foi só unificada no século XX, mas ele é considerado um filósofo alemão. Bem, o Leibniz, ele além de ser um filósofo, ele é um exímio matemático e um polímata. O que é um polímata? É uma pessoa que estuda muitas ciências, no sentido de estudar a fundo mesmo. Ele tinha um conhecimento vasto e grandioso sobre todas as ciências, principalmente as ciências matemáticas. Tanto é que o Leibniz ele é contemporâneo do Newton. Só que Newton está na Inglaterra, né? Newton é inglês e Leibniz alemão. E eles não tiveram contato nenhum, isso que é interessante. Os dois não tiveram contato, são contemporâneos, viveram praticamente, né, na mesma época, mas não há registro de contato entre eles. Não seja por cartas, que existia muito isso, né? Os pensadores trocavam ideia, trocavam seus conhecimentos através de cartas. E não há registro nenhum entre Leibniz e o Isaac Newton. E o interessante do Leibniz, nessa parte da matemática, que ele que vai criar o cálculo diferencial e o cálculo integral, que é usado até hoje no século XXI, né? O cálculo integral, tanto o cálculo diferencial, lógico, foi ao longo do tempo aperfeiçoado, houveram bastante melhorias, né, em relação a esses dois tipos de cálculo, mas quem primeiro, vamos dizer, inaugurou, quem primeiro começou a estudar a questão de cálculo diferencial, cálculo integral, foi o Leibniz. E ele, como eu já disse, é um exímio matemático. Ele está na escola racionalista, junto com Descartes e junto também com Spinoza. Os três, né, são os três expoentes da filosofia racionalista do século XVII, né, por ordem, Leibniz, Descartes e Spinoza. Com Spinoza, Descartes trocava cartas, eles conversavam bastante sobre suas teorias. Com Descartes, não muito. Spinoza tinha alguns atritos filosóficos com Descartes, que eu vou falar adiante no vídeo sobre isso, tá? O Leibniz também ele é conhecido por ser um grande otimista. Otimista no sentido de uma pessoa, né, que vê o mundo de uma maneira de forma positiva, vamos dizer assim. Primeiro porque ele tem um argumento que é muito simples, até parece que é banal, mas lógico que não é. Ele vai dizer que o mundo, né, esse planeta que a gente vive, o planeta Terra, é o melhor dos mundos existentes, o que é uma coisa óbvia. Mas só que na época que ele está inserido, no século XVII, essa era uma questão que norteava várias ciências, né? No caso, se for nomear hoje, geografia, história, essas ciências que são dedicadas ao estudo do ser humano em relação ao planeta Terra. Porque havia também a grande questão de se a Terra era o centro do universo, se o planeta Terra era o único planeta que reunia condições de vida, essas questões. Leibniz ele não está preocupado com essas preocupações da época dele. Ele está um pouco mais para frente, vamos dizer assim. Ele está além do seu tempo. Tanto é que ele responde de uma forma sutil, quando perguntado para ele: Leibniz, o que você tem a dizer a respeito, né, sobre o que estão falando hoje em dia, de que a Terra é o centro do universo, de que a Terra gira ou não em torno do Sol e tudo mais, né? Porque é século XVII. Ele nasceu em 1646, então por volta de mais ou menos 1500 e pouco, isso era uma questão bastante influente na Europa. Aí Leibniz vai responder: o que eu tenho que me preocupar e o que eu tenho que dizer, que até onde eu sei, o melhor dos planetas que existem, o melhor do planeta que existe para se viver é o nosso, e nós devemos nos preocupar com ele, afinal nós estamos vivendo nele. Isso lá no século XVII. No século XXI parece que não foge muito, né? A gente às vezes se preocupa tanto com outras, vamos dizer, outras questões que não são do nosso mundo e acabam deixando de lado o que acontece aqui, né? Sem entrar em demérito
em outras ciências que abordam essas questões. O Leibniz, ele vai também fazer uma coisa muito bacana, que ele vai antecipar a lógica moderna. No sentido da lógica moderna que eu falo, na filosofia, moderno começa após, né, exatamente a escola racionalista. Então ele antecipa a lógica até então que era vigente, que era a lógica aristotélica. E ele é muito influenciado por Aristóteles, mas muito, muito, muito. Ele tem como influência a escola escolástica, né, que é do período da Idade Média, e do período clássico, Aristóteles. Porque Aristóteles além de filósofo, também era um filósofo extremamente lógico e, vamos dizer assim, fundador de algumas ciências, assim, né, o Aristóteles. Leibniz vai seguir o mesmo caminho de Aristóteles. Diferente de outros filósofos que seguem o caminho de Platão, Leibniz segue mais ou menos o caminho de Aristóteles, certo? E como eu disse que ele é otimista, ele vai juntar essa teoria dele também porque tinha uma rivalidade, vamos dizer assim, entre ele e o Descartes, né? Como já havia dito. O Descartes, ele tem a teoria de que os corpos, o universo, tudo que existe é uma teoria mecanicista. O que é mecanicista? É como tudo se fosse um mecanismo, como se tudo fosse tipo um robô. O corpo humano, as coisas, tudo funciona de forma mecânica, de forma como se fosse uma máquina, nesse sentido, né? Até Descartes, ele faz essa comparação, ele faz que o corpo humano funciona tal como uma máquina, né? O Descartes era médico também, então ao abrir corpos, ao dissecar corpos, ele notou que há uma espécie de, como se nós fôssemos máquinas, nesse sentido, no sentido corpóreo, tá? Descartes tem outras teorias também, mas aí a gente está pegando só a parte corpórea mesmo. E o Leibniz, ele vai em contramão essa teoria, né? Essa teoria de que o mundo é regido por forças mecanicistas, vamos dizer assim. Para o Leibniz, não. Ele tem uma teoria, que é a teoria, vamos dizer, principal dele, que é sobre as mônadas. Que aí vem uma influência de Aristóteles, que eu vou dizer adiante, né, como que isso se encaixa. Para o Leibniz, a teoria das mônadas, o que seriam as mônadas para Leibniz? Mônadas para Leibniz é uma substância, né? O que é substância? Essência, vamos pensar assim, pelo que a gente já estudou. Seria uma essência na qual todos os seres, nós seres humanos, tudo que existe é preenchido por mônadas. É como se fosse, lembra da arqué, origem de tudo, de todas as coisas? Então, lá dos gregos antigos, para Leibniz, o nome que ele vai dar para isso, e aperfeiçoar essa teoria, já que ele está no século XVII, é mônadas. Para ele, tudo que existe, todas as coisas, é preenchida por mônadas. E essas mônadas são substâncias simples, porém não simples de simplista, de algo trivial, algo banal. Não. São substâncias divinas, vamos dizer assim. Ele usa basicamente esse termo, que todos nós e que tudo que existe tem em si, né, intrínseco, ele usa esse termo, que as mônadas são substâncias intrínsecas em todos os seres, ou seja, é algo que existe, que permeia todos os seres que existem, todas as coisas mesmo. As mônadas seriam, no caso para Leibniz, como eu disse, algo divino, no sentido de que seria um dedinho ou uma pincelada ou um toque, algo que Deus deixou em tudo que existe. Seria um registro de que em tudo que existe há algo divino, há algo de Deus, que seriam as mônadas. Isso explicando de uma forma bem simples, bem
bem simplória até, porque essa teoria ela é muito rebuscada. Para fazer uma videoaula sobre ela demoraria no mínimo 4, 5 horas. E a intenção é fazer vídeos curtos e simples para que vocês possam compreender de uma maneira mais adequada e mais didática possível, né? Então as mônadas elas são substâncias que estão que preenchem, né? Na verdade, elas preenchem tudo que existe, todos os seres, todas as coisas. E essa teoria das mônadas também tem a ver com uma outra teoria que o Leibniz criou, que é dele mesmo, que é a teoria da teodiceia. O que é a teodiceia? Teodiceia quer dizer que Deus é o ser necessário. Como assim um ser necessário? Leibniz vai dizer que todos os seres que existem, existem por algum motivo, certo? Todos os seres existem por algo, tem alguma função, tem algum motivo para a existência. Nós, seres humanos, para Leibniz, nós temos um motivo para estarmos aqui existindo. E as outras coisas também, tudo. Porque nós temos as mônadas. As mônadas que são substâncias simples que estão em todos os seres e coisas. Porém, de acordo com esse princípio da teodiceia do Leibniz, a única coisa que vamos dizer que é mônada pura, vamos dizer assim, existem as mônadas simples, que são as mônadas que preenchem todos os seres que existem e todas as coisas. A mônada pura seria Deus. Por isso que para ele, Deus é o ser necessário. Como assim necessário? Necessário no sentido que se não houvesse Deus, não haveria como existir outras coisas. Por isso o princípio de causa necessária. Lembrem Aristóteles? Aristóteles também não fala a respeito de causa, que todos os seres e coisas existem causas para esses seres existirem. Só que Aristóteles ele não vai conseguir elaborar uma resposta para isso. Ele não vai conseguir formular uma resposta categórica. A resposta que ele vai dar é a teoria do primeiro motor. Ele vai dizer que Deus, né, existe, mas o nome que ele vai dar é primeiro motor. Para Leibniz, não. Para Leibniz, a condição, né, o argumento, vamos dizer assim, ontológico que ele vai dar, ontológico porque ontologia quer dizer estudo do ser, tá? É que Deus é necessário, é a causa necessária de tudo. Tudo que existe só existe porque foi necessário a existência de algo maior. E esse algo maior para Leibniz é o quê? Deus. Né? De uma forma bem simples explicando, seria isso. Por isso que o conceito de teodiceia é muito importante. Ele é bastante cobrado em algumas questões. Qual que é o conceito de teodiceia? A resposta é simples. Que Deus é o ser necessário. Necessário por quê? Porque sem Deus não haveria como os outros seres existirem. Porque a necessidade dos outros seres existirem, a necessidade de outras coisas existirem, vem de Deus. Correto? Então, nesse modo, é interessante que Leibniz, mesmo sendo racionalista, né, o século XVII é marcado pela escola racionalista, extremamente racionalista, principalmente com Descartes, com Leibniz e com Spinoza. Ele é um racionalista, mas também é aquilo que eu sempre falo em sala de aula. Todo mundo pensa, filósofo é ateu. Não, esqueçam isso, estudem mais para poder saber. Né? Procurem saber mais sobre as histórias dos filósofos, vocês vão notarem que não. O exemplo, o Leibniz, ele é extremamente racionalista, exímio matemático, né? O cara, ele criou o cálculo diferencial e o cálculo integral, que hoje em dia é usado em tudo aqui. Eu estou usando o celular para desenvolver esse software, para desenvolverem várias ferramentas, é necessário a matemática, o uso de cálculos, né? Para o homem, foguete, para a NASA, o que for, usa-se cálculos. Quem começou isso foi Leibniz. Mas onde eu quero chegar? Quero chegar no seguinte, que mesmo Leibniz sendo extremamente racionalista, ele sendo um polímata,
que estudou muitas e muitas ciências, mas não é só pegar livrinho e estudar, não. É estudar a fundo. Ele estudava, criava teorias em cima daquilo, viu que estava errado. Tanto é que ele trocava muita carta com Spinoza a respeito sobre, né, a questão das ciências no século XVII, que estava a ciência era algo que estava crescendo muito, e Leibniz começou a notar que a ciência não tinha uma formulação ou uma estrutura que fosse tão forte. E ele queria isso, ele queria que as ciências, principalmente as ciências matemáticas, tivessem uma estruturação forte, para que a ciência não se tornasse apenas uma pseudociência, vamos dizer assim, ou uma ciência que fosse facilmente refutada. Pelo contrário, Leibniz queria que a ciência fosse um objeto de estudo essencial e extremamente organizado. E, por mais que pareça contraditório, ele sendo extremamente racionalista, matemático, né, criador de cálculos e tudo mais, ele tem essa visão que nós dizemos, né, na filosofia, que é uma visão não teológica, porque ele não é um teólogo, mas uma visão um pouco mais religiosa, vamos dizer assim. Porque Leibniz tem uma religiosidade muito forte. Daí que ele parte do pressuposto para criar a teoria das mônadas, tendo como, né, Deus o ser necessário ou causa necessária, mas a melhor resposta é ser necessário. É um ser que é necessário para que todas as outras coisas existam. Quando você diz causa necessária, está voltando em Aristóteles. Então, não entra num contexto de Leibniz. Tudo bem, ok, que Leibniz é influenciado e muito por Aristóteles, mas ele tenta fugir um pouco da teoria de Aristóteles, porque Aristóteles está o quê? Quase 2000 anos antes dele. Ele tenta aprimorar, e ele consegue aprimorar a teoria que Aristóteles vai tentar comprovar a existência de algo maior que tudo, algo que dá origem a tudo. E para Leibniz é Deus, Deus no sentido que nós ocidentais temos hoje em dia, né? O Deus cristão mesmo, que é através, como eu já disse, da Teodiceia. Então, para dar uma recapitulada rapidinho, o que é importante saber, que Leibniz ele tem a teoria das mônadas. O que seriam as mônadas? As mônadas são substância pura. O que é substância, professor? Substância é algo que está intrínseco, ou seja, que está dentro de todos os seres. Essas mônadas, para Leibniz, elas são simples. Como assim simples? São simples porque como se fosse átomo. Vamos usar essa comparação, essa analogia. Tudo que existe tem átomo, certo? Tem matéria, tem átomo, tem energia. Só que lá no século XVII não tinham descoberto isso, né? Não tinha como descobrir isso no século XVII. Leibniz vai dar um nome para isso, que vai ser descoberto depois, a questão, né, com o microscópio e tudo mais. Ele vai dar o nome de mônada. Ele vai dizer que nós e tudo que existe, eu, essa caneta que está aqui comigo, aqui minhas anotações, minhas colinhas para passar para vocês, tudo isso é preenchido por algo. E de fato é preenchido por algo. Para ele, o nome disso é mônada. E as mônadas preenchem tudo que existe. Mônadas simples. Sendo que todas as mônadas simples, essa caneta, esse lápis, esse óculos, a camiseta, esse fone, tudo que existe é um agrupamento de mônadas simples que são oriundas, ou seja, que advém, né, que vem de uma mônada maior, que é a mônada, vamos dizer, principal, que é a mônada universal, que seria o quê? Deus. Para Leibniz, a mônada pura, vamos dizer assim, é Deus. E tudo que existe tem um pouco de Deus, vamos dizer assim, tem algo que é divino. Isso para Leibniz, isso é além de ser uma teoria muito bonita, é muito interessante porque vai em contramão ao pensamento de vários racionalistas da sua época, principalmente Descartes, porque para Descartes não há isso. Para Descartes não existe essa ligação
entre todas as coisas e algo maior, né? Que seria Deus. Para Descartes não há essa ligação. Para Descartes essa ligação ela há somente através do intelecto, né? Através da razão, para Descartes a gente consegue acessar, vamos dizer assim, algo maior usando a razão. Para Leibniz não. Para Leibniz nós já estamos inseridos, nós somos inseridos, tudo que existe é inserido em algo maior, bem maior do que nós mesmos. É como se a questão de átomo mesmo. Se a gente pegar uma coisa pequenininha, uma caneta pequenininha, ela é, né, aqui é uma caneta, mas ela, lógico que tem as particularidades dela, mas ela, o que tem de fato, né, se for ver, são átomos. É a mesma analogia que dá para trazer para as mônadas. Tudo que existe é preenchido por mônada, que seria uma partícula divina, vamos dizer assim. Acho que uma analogia boa seria essa. Tudo que existe é preenchido por partículas divinas. Essas partículas divinas, Leibniz vai dar o nome de mônadas. E a mônada maior, vamos dizer assim, o que seria a mônada pura, é Deus. Ok? Então, essa foi a nossa videoaula da segunda semana, da segunda semana do PET 6. Na próxima aula eu já trago a próxima videoaula. Seria interessante vocês assistirem, tirarem suas dúvidas, se inscreverem no canal, porque também, através do canal, vocês vão poder assistir os vídeos da turma do segundo ano. E tem muito conteúdo do PET, do segundo ano, porque nós estamos seguindo o PET, né? Muitos conteúdos que eu já filmei e vou filmar mais, que vão ser de extrema relevância para vocês, alunos do terceiro ano. Então, além de assistirem esse, tentem também, se puderem, se inscreverem ou ao menos assistirem os outros também, para que vocês não tenham perca, né, maior do que já estão tendo, infelizmente, do conteúdo que é feito para vocês, tá bom? Então, ótima semana, fiquem com Deus, até a próxima. Obrigado.